Texto aqui, nessa lição que nós estudamos hoje, que está aqui na página 38, que diz assim, olha: existem muitos que não dão provas reais de obediência aos votos do batismo. Presta atenção, votos do batismo. Será que votos do batismo significa aliança com Deus? O que vocês acham, igreja? Vocês estão aqui? Irmãos, vocês estão aqui? Votos do batismo é quando a gente entra em aliança com Deus. Existem muitos que não dão provas reais de obediência aos votos do batismo, que não dão provas do acordo, do pacto que fizeram com Deus. A formalidade, o que é formalidade? Vem na igreja cada sábado, traz até oferta, canta no coral, responde a chamada da escola sabatina. A ambição mundana, o orgulho e o amor ao eu lhes esfriam o zelo. Mas tem um detalhe, diz aqui: vez ou outra os sentimentos se agitam, mas não caem sobre a rocha que é Cristo Jesus. Irmãos, formalismo. A mulher de Ló ia na igreja também. A mulher de Ló dava oferta, participava do culto matinal e vespertino, cantava no coral, talvez se vestia na norma. Puro formalismo. O coração dela não estava ali. Ia na igreja sem a menor disposição de participar do serviço de adoração, do estudo da lição, do culto divino. Sabe Deus o que move o coração dessas pessoas, irmãos? No dia da expiação. E sendo assim, a gente não alcança um sim e um amém da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o sim e o amém vem da parte de Deus quando o que está acontecendo aqui na terra está em harmonia com o que está acontecendo no céu. Se o que está acontecendo no céu, Eliane, não está em harmonia aqui na sua vida, não tem o sim e o amém de Deus. Não tem. Porque o sim e o amém vem depois da obediência. Deus olha, está aqui o meu filho, está aqui o Marcos. Ele está vivendo em harmonia, em obediência. E aí no santuário, o Senhor Jesus está fazendo expiação. Passa o nome do Marcos. Aí pode vir um sim e um amém. Por quê? Ele está vivendo em harmonia. Ele pediu perdão por todos os seus pecados, confessou, renunciou, abandonou. Não vive o formalismo seco, não vai à igreja por ir, não é negligente com a aliança, com o pacto, com o voto batismal. Se importa com o momento da história. Não está só como figurante sentado aqui no banco da igreja, irmãos. Tem gente que vem aqui para ser figurante, sabe? É triste, irmã. Tem gente que vai na igreja para ser figurante. Só que quem vem na igreja para ser figurante, vai chegar um momento que vai ser lançado fora. Está escrito, vai ser lançado fora. Outro virá e ocupará o seu lugar, se você está aqui como figurante, para fazer número, sem entender que a sua salvação, a salvação da sua família, a salvação dos seus filhos, independente da idade que ele tenha, depende da sua firme posição, Eliane. Você tem crianças, e essas crianças, para serem salvas, dependem da sua firme posição. Isso é muito sério, irmãos. As filhas daquela mulher se perderam porque ela não teve firme posição, porque ela não se importou
contou, porque ela era figurante no meio do povo de Israel. Ela fazia número. Ela fazia número lá. Será que você está aqui hoje fazendo número? Será que você está aqui hoje fazendo o quê? Sentando o banco para alguém depois vir ocupar o teu lugar? Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Eu tenho assistido, irmãos, a tantos sacrifícios que foram oferecidos por Abraão, que chegou um momento que aquilo não tocava mais o coração dela. Aquilo não impressionava mais. Talvez a gente já tenha estudado tantas lições da escola sabatina, que hoje não faz mais muita diferença. Talvez a gente já escutou tanto sermão, que a cada sábado é só mais um. Não faz tanta diferença. Se você é membro desta igreja, é porque você em algum momento da sua história entrou em aliança com Deus, fez um pacto com Ele. E o que você tem feito com o seu pacto? Tem chance para todos nós? Tem. Tem chance para todos nós. Diz que Jesus morreu na cruz para salvar a quantos? A todos. E por que Ele não vai salvar todos? Porque nem todos querem ir à cruz. Porque nem todos estão comprometidos. Porque nem todos querem compromisso com Ele. Eu costumo dizer para os irmãos que a dívida que você contrai no banco, ela não pode ser paga por qualquer pessoa sem a sua autorização. Se você tem uma dívida e eu chego lá no banco e falo assim, eu quero pagar a dívida do David, não posso, só se ele aceitar. Se ele não aceitar, eu não posso pagar, o banco não pode receber. Tem que ter a anuência dele, porque ele tem o direito, por lei, de escolher a quem ele quer dever, se ele quer dever a mim ou ao banco. Então a morte de Cristo é suficiente para salvar todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos vão a Ele em confissão, reconhecimento, arrependimento, abandono, buscando graça e força, e por isso não alcançam o sim e o amém da parte de Deus. Na aliança que Deus faz conosco, Ele resolve a encrenca que o pecado trouxe para a nossa vida. Ele resolve tudo. Ele tira de nós a semente da rebelião. Ele nos ajuda, nos dá poder para vencermos as tentações e todo o mal. Ele tira a nossa culpa e nos oferece vida eterna. Está escrito que, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só depende de nós, irmãos. Tudo que podia ser feito e que era necessário ser feito, foi feito. Só depende de nós. 40 anos de igreja não te garante salvação. Judas, ser tesoureiro, não garantiu a ele a salvação. Ló, ser o vice-presidente da conferência geral da época do acampamento de Abraão, não garantiu a sua família salvação. Joabe, seu chefe do exército de Davi, não garantiu a ele salvação. Mas na cruz há esperança para todos nós. Depende do que a gente vem fazer aqui na igreja. Depende do que a gente escolhe fazer com a nossa aliança, porque entramos em aliança com Deus. Eu desejo que todos nós aqui, e de coração, de verdade mesmo, que todos nós aqui possamos ser contados entre os salvos. Eu sempre digo isso para o meu marido, tem que caber, eu conto cada rostinho que eu conheço da igreja. Verdade, irmãos, não é da boca para fora. O meu marido sabe. Eu conto cada rostinho dos irmãos que eu conheço. E eu digo, Del, não tem. Fulano não vai ficar de fora. Beltrano não vai ficar de fora. Quando eu olho
A nossa igrejinha lá em Vila Velha, eu penso cada rosto de cada irmão lá, eu digo assim, não tem. A Lila não vai ficar de fora, a Rosa não vai ficar de fora, o Monjoca não vai ficar de fora, a Witch, o Danilo, não, eles não vão ficar de fora. Conta um por um. Aí ele fala, Mônica, tá todo salvo? Tá, porque eu conto um por um, tá todo salvo. Mas não tá, Mônica. Mas eu quero muito que esteja, irmãos. Cada rostinho aqui. Assim como eu e a minha família. Que a gente possa, cada um de nós, estar lá. Pela graça de Cristo. Amém? Amém.